No livro de Mateus, capítulo 25, eu quero agora toda a sua atenção, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Deus tem para a gente aqui uma boa palavra. Ontem nós tivemos aqui mais um evento da juventude, e foi um barulho santo, pessoal. Às vezes tem pessoas que, elas dizem, por que eu devo participar? Nós tivemos ali, eu não contei, confesso que eu não contei, mas ao olho nu ali, umas quase 50 jovens se voltando para Deus, se arrependendo da vida errada, se entregando a Jesus, se reconciliando, alguns pedindo ajuda, misericórdia, alguns com lágrimas nos olhos, dizendo, a minha vida hoje muda. Mas tem gente que despreza isso, né? Tem gente que diz, por que participar? Às vezes nós não conseguimos olhar com os olhos espirituais, pessoal. Nós só olhamos o dia de agora, só olhamos o hoje, só olhamos o momento. E a mensagem que Deus incomodou meu coração para poder lhe entregar, é uma mensagem para te levar para o céu. É uma mensagem para fazer de você uma pessoa salva. Nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de últimos dias. E quando se fala em últimos dias, não quer dizer que vai acabar agora em 2017 ou em 2018. Mas significa que a vinda do Senhor está mais perto hoje do que esteve há 30 anos atrás ou há 50 anos atrás. Você que já é de Jesus aí há 10 anos, há 20 anos, alguém há 50, alguém até há mais tempo. Quem sabe quando você se converteu, você já ouvia alguém falar, o pastor falar, alguém dizer, entrega a vida para Deus. Jesus está voltando. Pode ser que Jesus não volte nem na nossa geração. Pode ser que você volte, mas uma coisa que você precisa entender é que se Jesus não voltar na tua geração, se você morrer e Jesus não tiver voltado, mas se você andar com Ele na santidade, quando você morrer, não é Deus que virá até você, é você que vai de encontro com Ele. De uma forma ou de outra, nós vamos nos encontrar com Deus, pessoal. A questão é que, às vezes, nós vivemos como se a vida fosse só hoje. Eu estou precisando de dinheiro, eu preciso de trabalho, eu preciso de saúde, eu preciso ser feliz. Tudo isso é bom, é necessário, é plano, é bênção de Deus para você. Mas o que eu quero falar para você aqui hoje, no Mateus capítulo 25, eu estou aguardando para ler todo mundo junto, a Bíblia fala da história de 10 conhecidas mulheres que eram conhecidas como virgens. Todas as 10 estavam aguardando o noivo. A Bíblia, ela não fala diretamente, mas ela fala implicitamente, ou seja, indiretamente, de que Jesus Cristo é o noivo, de que um dia virá para buscar a sua igreja. E a igreja, eu e você que entregamos a vida para Jesus, é como a noiva de Cristo. Numa linguagem mais simples, Deus propôs casamento com a gente, pessoal. Deus, Ele quer se unir a você. No Isaías 45, que eu preguei há poucos dias, no versículo 5, a Bíblia diz assim, porque o Senhor, Ele é teu marido, aquele que te sustenta, aquele que supre a tua necessidade, aquele que te defende, aquele que te guarda. Mas tem pessoas que estão vivendo como se o noivo que é Jesus Cristo nunca viesse, como se o noivo que é Jesus Cristo não estivesse importando com você. E o versículo diz assim, já acharam? Posso ler? Capítulo 25, a partir do versículo 1, Mateus 25, 1. Então o reino dos céus é o que, pessoal? Segura aqui um pouquinho. Isso significa que isso trata-se de uma analogia, de uma comparação. 10 virgens simboliza a igreja. Semelhante, comparação, há traduções que pode estar escrito parábola. É a mesma coisa, mas o que isso significa? Deus agora usa essa história como uma comparação para dizer como será quando Cristo vier. Vamos ler mais aqui? Versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo tosquenejar, ou seja, dormiram, cochilaram. Quem? Quantas?
Quantas cochilaram, pessoal? Foi todas. Não foram só 5 não, todas. Quantas dormiram, cochilaram? Todas. Todas tosquenejaram, cochilaram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, para que a nossa lâmpada não se apague. Mas as prudentes responderam e dizendo: não que seja caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Aqui basta para a gente, pessoal. Deixa o pastor tentar explicar isso aqui para você, que isso aqui é profundo. Primeiro a Bíblia diz quantas virgens eram, pessoal? Quantas? Quantas eram virgens? As 10 eram virgens? Então as 10 eram iguais. A Bíblia Sagrada diz que as 10 carregavam consigo as suas lâmpadas. Lembrando que a lâmpada do passado não era assim, né, gente? Era lamparina. Era uma representação de uma lamparina, aonde era alimentado por óleo, azeite, o puro óleo, e ali inflamava e ali ficava o fogo. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Quantas das 10 virgens tinha fogo? Quantas? Não, pessoal, as 10. Todas as 10 tinham fogo. Todas as 10 tinham fogo. A diferença vem agora. Quantas esperavam pelo noivo? As 10. Parabéns. Então vamos recapitular. Quantas eram as virgens? Quantas tinham fogo? 10. Quantos estavam esperando pelo noivo? O que mais? Eram tudo igual. Qual era a diferença, pastor? Que 5 não tinha azeite. Mas todas elas eram iguais. Eram virgens, esperavam pelo noivo, tinham fogo, estavam dormindo, as 10 dormiram, nós já lemos aqui, as 10 dormiram, todas elas eram iguais. Qual é a diferença entre as chamadas prudentes e aquelas que Deus chamou de loucas? As loucas foram aquelas que deixou faltar o óleo, o azeite, a combustão, o combustível, para que o fogo permanecesse aceso. Aí aqui nós nos adentramos agora na principal revelação para o teu coração. Quando você se converte, o Espírito Santo de Deus, ele é o teu Deus, ele é o teu guia, quem te sustenta, quem te guarda. Ele coloca dentro de você, e numa linguagem mais simples, nós costumamos dizer: o fulano, a fulana, está no primeiro amor, está cheio do fogo de Deus. Fala em vigília, eu vou para a vigília. Fala na festa tal, eu vou para a festa tal, de Deus. Fala, vamos evangelizar, estou cansado, Deus vai me dar força, eu vou evangelizar. Você tem combustível. Tem gente que por enquanto você tem fogo, mas deixa eu lhe perguntar, o teu fogo vai até onde? Até onde você tem combustão? Até onde você tem gasolina? Até onde você tem combustível? Alguém alguma vez já ficou parado, como diz aqui em Manaus, já ficou no prego, porque acabou o combustível? Alguém? É uma situação difícil. Dependendo aonde você fica no prego, aonde o teu carro para, aonde você fica sem combustível, você tem que empurrar. Você precisa de ajuda. Ou numa linguagem mais simples, você fica na mão. Se isso acontece numa autoestrada, onde você não tem posto, não tem nada próximo, você tem que ligar para alguém. E se não tiver sinal, você tem que esperar alguém passar por ali. É mais ou menos isso. Mas o que eu quero mostrar para você é que existem pessoas hoje, a igreja hoje, e quando eu falo a igreja, é eu e você, pessoal, todos nós aqui. Não é a igreja da graça ou a igreja A, B ou C, são todos nós. A igreja hoje está perdendo combustível. Existem pessoas que já não têm mais aquele brilho que tinha no passado, já não tem mais aquele fogo santo, aquele desejo por Deus, como um dia você teve. A igreja hoje, ela começou a ficar preocupado se está redondinho, se está bonito, se está limpo, se está organizado. Eu não sei se você lembra quando você começou, quem é mais antigo de igreja, mas quando eu comecei, eu me lembro com muita saudade, que aos 13 anos de vida, o meu pastor, eu era obreiro,
13 anos, hoje eu tenho 38. Aos 13 anos o meu pastor chegou para mim e disse: olha, eu preciso de alguém que vá no bairro tal. Era um bairro isolado, como se fosse um distrito, mas era pequenininho, então era uma vila mesmo, e pregue o evangelho ali. Ninguém se ofereceu, cada um tinha o seu motivo, trabalhando, compromissado, estudava, sei lá mais o que. O pastor olhou para mim e falou: você... Eu aprendi a nunca falar não para Deus. Eu falei: isso aqui, não sei o que eu vou falar, mas se quer eu vou. Eu fui. Andava 9 quilômetros. Se andava, era de a pé, não era de carro nem de bicicleta, de a pé, para chegar nesse vilarejo. E ali, quando eu ia pregar, não era uma igreja bonita assim, pessoal. Era um barracão antigo, uma antiga estação ferroviária, daquelas de cidadezinha pequena, aonde passava aquelas Maria Fumaça, não sei se aqui tem, mas lá em São Paulo era comum, aqueles trem de ferro que transportava grandes cargas, e era um local pequeno, cabia ali, lotado, 50, 80, 90 pessoas no máximo, isso. Só que a prefeitura cedeu espaço. Era um negócio que caía teia de aranha. Não tinha forro, não era um negócio bonitinho, não. Caía teia de aranha. Não tinha cadeira. Eu pedi para uma das pessoas: escuta, você não tem nada lá que você possa fazer um banco? Ele olhou para mim e disse: olha, eu tenho lá tijolos e tenho madeira, porque eu estou construindo. Eu falei: serve. Pegamos aqueles tijolos de cimento, não sei como é que vocês chamam aqui, mas lá se chama tijolo baiano, aqueles grandões, feitos de cimento, blocões, sei lá como é que você conhece, e empilhamos de um lado, do outro lado, e colocávamos aquelas tábuas bem rústicas, daquelas que, se a pessoa esfregasse um pouquinho, entrava tudo na pele. E as pessoas sentavam naquelas tábuas e se alimentavam da palavra de Deus, e não se importavam se aquilo estava limpo, se aquilo era tábua de construção, se a igreja estava limpa, estava suja. É lógico que a igreja tem que estar limpa, porque o zelo pela obra de Deus é necessário. Mas o que eu estou lhe mostrando é a comparação, que as pessoas ali eram libertas, se converteram, se batizaram, entregaram a vida para Deus. Se alguém permaneceu fiel, foram para o céu. Mas eles não se importaram com nada à sua volta. Hoje as pessoas se preocupam se têm o que comer. Jesus disse aos seus discípulos: vão, não levem bolsas, não levem alforjas, aonde vocês forem, alguém vai te sustentar, aonde você estiver, eu vou mandar alguém ali para te abençoar. Pregue o meu evangelho, faça a minha vontade. Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo por amor a Ti, o que nós vamos receber? Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim, do meu evangelho, que não receba 100 vezes mais nessa vida, e quando morrer, ainda a vida eterna. Deixa eu lhe perguntar, você ainda tem combustível no teu coração? Você ainda tem combustível dentro de você? Você ainda tem aquele combustível para não olhar para a esquerda ou para a direita, ou vice-versa, olhar só para Jesus? Você ainda tem combustível para não se esfriar? Porque quando acabar o óleo, quando acabou aqui o óleo para as loucas, o fogo foi se apagando. Tem cristão que o fogo está se apagando. O Abacuque dizia: ainda que a terra não floresça, a figueira não dê fruto, a vaca não dê leite, a terra não produza mantimento, Abacuque diz: eu vou continuar servindo ao meu Deus. Ele tinha combustível, ele tinha condições, não importava se as bênçãos para ele demorasse, tardasse. Eu não estou ensinando aqui derrotas, pessoal, eu estou lhe ensinando você ir para o céu. Eu estou dizendo que você é daquele chamado fogo de palha, fogo de jornal, aquela pessoa que diz que é de Deus, mas você está condicionando a sua comunhão a Deus, a um momento, a um resultado. Você não está apto para ir para o céu. Quando o noivo vier, quando Cristo vier, Ele não vai te encontrar, Ele não vai te ver. E é interessante, pessoal, que as 10 virgens dormiram. Significa que o noivo demorou para quantas? Para as 10. Ele demorou de propósito, pastor? Às vezes Jesus demora de propósito. Não, Jesus não demora. João capítulo 11, a Marta manda dizer: Jesus, Lázaro, teu amigo, ele está morrendo, vem depressa. Jesus saiu correndo, pessoal. Diz a Bíblia que ele demorou mais 2 dias, mais o tempo de viagem. Quando ele chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Às vezes Deus demora de propósito, para saber se você tem combustível. Às vezes a tua bênção não chega, não se cumpre de propósito, mas tem gente que você está provando que você não tem combustível, porque você diz: eu não estou aguentando mais esperar, eu não estou aguentando mais suportar, ou a bênção vem agora, ou então eu morro. Cuidado, Deus pode ouvir a tua oração.
Aí você morre e vai para o céu e diz: "Oh, pô, Deus, por que o Senhor demorou?" Pois é, por que você não esperou? A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 10:38, um pouquinho mais de tempo, o que há de vir virá, o que Deus tem para você vai se cumprir. Mas quem sabe você, o seu fogo já está se apagando, a sua comunhão está se apagando, a sua fé está se apagando, a sua intimidade com Deus está se apagando, porque está faltando um azeite, está faltando aquele óleo na tua vida, está faltando uma unção na tua vida, está faltando um azeite na tua vida. E quando você se precipita nas suas escolhas e decisões, você se cansa de esperar o noivo, se cansa de esperar por Deus, se cansa de esperar do Senhor o que Deus vai fazer na sua vida. Na minha terra, minha avó dizia: o apressado come cru. Quer dizer, você se precipita, a bênção não vem na hora do jeito que você gostaria. Ao invés de você ser abençoado, promovido, você perde, você fracassa. Olha que palavra séria Deus fala para a gente. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 25. Isso aqui é de chorar, pessoal. Deuteronômio, capítulo 25. A Bíblia fala, é o 5º livro da sua Bíblia. Várias leis. As leis que Deus havia dado. Isso aqui é para chorar, preste atenção nisso. Deuteronômio, capítulo 25. Eu não vou ler tudo aqui, mas você pode ler depois na sua casa. A Bíblia fala sobre as obrigações do homem para com a mulher. Quando alguém morresse, não poderia tocar no defunto. Havia várias coisas. Tudo isso aqui é por analogia, pessoal. No passado era físico. Hoje para a gente é por analogia, por comparação, por parábola. Mas para você entender como é que devemos agir. Versículos 11 e 12. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Deuteronômio capítulo 25, versos 11. É o 5º livro da Bíblia, então é fácil. Deuteronômio 25, 11. Preste atenção todos, olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. 25, 11. Quando pelejarem 2 homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar nas suas vergonhas, traduzindo, nas partes íntimas, já deu para você entender? Então, corta-lhe-ás a mão, e não poupará o teu olho. Meu irmão, isso aqui é de tremer. Se você entender isso aqui é para levar você para o céu. No Velho Testamento, isso era físico. Para a gente é por analogia, por comparação. Se houvesse uma briga entre João e José, na hora da briga, suponhamos que José está apanhando, e a esposa de José, vendo aquilo, tomasse as dores e fosse lutar por José. Entrasse na briga, e na hora da briga, tocasse fisicamente, metesse o soco, tocasse, simplificando aqui, na parte íntima do homem, que faz ele ficar fraco quando leva uma pancada. Você já entendeu do que eu estou falando? A Bíblia diz que aquela mulher era digna de ser pega e cortado o braço dela. Isso é sério, pessoal. Imagine se hoje isso acontecesse. Não haveria adultério. Por que tem mulher que toca naquilo que não é dela? Ao contrário também. Por que tem homem que toca naquela que não lhe pertence? Seu braço vai ser arrancado. No passado era físico, hoje o nosso é espiritual. Você percebe que você perde a habilidade, você perde a força, você perde a ajuda de Deus, você perde a habilidade. Tem gente que você está perdendo a habilidade porque você está tocando naquilo que não lhe pertence. Vou repetir, isso aqui é por analogia. Então não significa só tocar no homem ou tocar na mulher, mas significa você tocar naquilo que não lhe pertence. Quando você olha para um lado, olha para o outro, ninguém está vendo, você pega daquilo que ninguém está vendo, guarda, coloca no seu bolso, a sua mão direita é cortada por Deus. Deus faz com que as coisas para você sejam amarradas. Você pode ter rios de dinheiro, mas vai viver uma vida miserável. Porque o próprio Deus fará com que a sua mão seja cortada, a sua habilidade seja tirada, e mais cedo ou mais tarde, a casa cai.
A casa vai cair para você, isso aqui é sério, pessoal. Deus está dizendo que não poderia tocar naquilo que não era dela, não pode tocar naquilo que não lhe pertence. Se reserve aquilo que Deus deu para você. Hoje é dia de santidade. Eu disse que a mensagem de hoje não é uma mensagem de evangelização, mas é uma mensagem para te levar para o céu. Jesus está dizendo aqui hoje, você precisa ser aquela 5 que não vai deixar faltar o óleo, que não vai deixar faltar o combustível, que não vai deixar faltar a comunhão com Deus. E o combustível e o óleo, pessoal, ou é como a botija de gás, você não deixa ali junto à panela, você deixa em algum local reservado. O combustível é aquilo que está dentro de você. O fogo é as atitudes que você toma, é as palavras que você diz, é a comunhão que você tem com Deus. E pastor, como é que eu pego dessa botija? Como é que eu pego desse gás, desse combustível, dessa gasolina, querosene, seja o nome que for? É quando você entra em oração, é quando você vem à igreja, é quando você medita na palavra e pratica, é quando você obedece às leis do Senhor, é quando você pratica os mandamentos de Deus, quando você faz aquilo que Deus manda, quando você obedece aquilo que a Bíblia diz. Querido, sem santidade ninguém verá o Senhor. É isso que Deus está falando para nós aqui hoje. É necessário que você se santifique. Santificar significa se separar para Deus. É necessário que você se separe para Deus, que você compreenda que hoje, das 10 virgens, todas as 10 eram virgens, todas as 10 tinham fogo, todas as 10 dormiram, todas as 10 esperaram pelo noivo. A diferença foi só no combustível, que 5 delas o azeite estava acabando, estava no finalzinho. Quem sabe você está numa comunhão com Deus, numa vida com Deus, em que a sua fé já está no final, em que a sua paciência já está no final, em que a sua comunhão com Deus já está no final. Você está naquela fase que, se você receber mais uma má notícia, você diz: eu desisto de Deus. Se você passar por uma luta, você diz: eu vou desistir da minha fé. E não deveria. Hoje é dia para você se encher do Espírito, pessoal. Eu poderia te dar aqui inúmeros outros casos, como o de Neemias. O Neemias estava numa luta tremenda, muito grande, e de repente chega Sanbalate, Tobias e Gérsen, e diz para eles: olha, desce daí, pare, vamos descansar, você já está cansado. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Quando você anda com Deus, essa é uma grande obra. Quando você se santifica, isso é uma grande obra. Quando você se purifica do pecado, isso é uma grande obra. Quando você perdoa aqueles que lhe ofenderam, isso é uma grande obra. Você que é solteiro, quando você guarda o seu corpo para o seu casamento, para o dia do seu casamento, isso é santidade. Você que é casado, o seu corpo é para sua esposa, a esposa, o seu corpo é para o seu marido. Você que é filho, a sua obediência ao teu pai enquanto ele viver. Você que é pai, honre o seu filho, seja exemplo para o seu filho enquanto você viver. Mas tem pessoas que estão deixando faltar o combustível. Você é um empresário, mas para ter lucro, para ganhar dinheiro, você acha que tem que agir na desonestidade, na sonegação. Você está deixando faltar o combustível, a sua mão vai ser cortada. Você está tocando naquilo que não lhe cabe, naquilo que não lhe pertence. Pastor, mas se eu der, vai me faltar. Meu irmão, Jesus está dizendo: ele é o teu Deus, ele vai ser o teu marido, ele vai ser aquele que te guarda, aquele que te sustenta. Vamos lá para Isaías 45. Eu falei já esses dias, mas eu vou voltar aqui. Isaías 45. Eu falei esses dias durante várias reuniões. Isaías capítulo 45. Não é nem o 45, pessoal, é o 54. Troquei aqui as informações. Isaías 54, versículo que é o 5. Isaías 54, 5. Semana toda eu falei: amplie o lugar da sua tenda, as cortinas das tuas habitações, estenda bem as tuas estacas, porque então transbordará para a sua mão direita, para a sua mão esquerda. Deus vai arrancar a vergonha da tua mocidade, a vergonha da tua viuvez, e nunca mais você será envergonhado. Bem resumidamente foi isso que eu falei. Versículo 5 diz assim, 54, 5. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador... Vamos mais uma vez? Porque o teu Criador... Então, como as 10 virgens, você deve ter o fogo aceso,
O fogo significa uma vida com Deus. O fogo significa uma vida de oração. O fogo significa todo dia você parar para meditar na palavra. O fogo significa você se permitir ser usado por Deus. Esse é o fogo. A Bíblia diz que o Senhor quer ser o teu marido. As 10 virgens tinham fogo. As 10 eram virgens. As 10, diz a Bíblia Sagrada, que esperavam. Porém as 10 dormiram. O noivo demorou. Às vezes o noivo demora. Mas diz a Bíblia que 5 delas, apesar de ter cochilado, não permitiu ou não deixou que faltasse o combustível, não deixou que faltasse o óleo, não deixou que faltasse a unção, a comunhão, a presença de Deus. Assim tem que ser com você. Não deixe faltar na tua vida a comunhão. Por que você está parando? Por que você está se esfriando? Por que você está desistindo? Mais uma vez, porque o teu Criador é o teu marido. Ele virá, meu irmão. O teu marido se chama Jesus Cristo. Ele virá. E quando ele vier, ele quer te encontrar cheio do fogo, mas também cheio do óleo. Ele quer te encontrar fazendo a vontade dele, mas ele também quer te ver cheio da presença dele. Ele não quer te ver vivendo um cristão cheio de aparência, mas você tem que ter conteúdo, pessoal. Não basta você parecer ser de Deus, você ter aparência de cristão, mas você tem que ter conteúdo. Tem gente que se esconde, você não tem que se esconder atrás das vozes, atrás de ninguém, você tem que ser de Deus, colocar a vida diante dele. E se Deus for o teu marido, ele diz assim mais: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado... Glória a Deus. Ele quer ser o teu Deus, ele quer ser contigo, mas quando Cristo vier, ele quer te encontrar na presença dele. Para encerrar a mensagem, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas. Vou encerrar aqui. Versículo 37. Lucas 12, 37. O próprio Jesus Cristo, contando uma outra parábola, falou sobre o servo vigilante. Que havia um servo que vigiou e outro servo que não vigiou. Para encerrar a palavra, pessoal, Lucas capítulo 12, versículo 37. Eu estou indo direto, mas se você ler os versículos antes, você vai falar que Jesus, de novo, ele fala que ele é o noivo e que o noivo vai vir para buscar a noiva, que é a igreja. No versículo 37 diz assim: bem-aventurado aquele servo, os quais, quando o Senhor vier, o achar... Olha aqui para o pastor. As que perderam as 5 chamadas loucas, que não foram para a festa, que não entraram para estar com o noivo, a Bíblia Sagrada diz que elas não estavam vigilando. E diz aqui a Bíblia que quando o noivo vier, ele precisa te achar vigiando. Dentro de você encontrar o combustível, a comunhão com Deus, a presença de Deus, uma vida de oração, uma vida de compromisso, faça chuva, faça sol. Meu irmão, tem gente que se chover não vem para a igreja. Mas é interessante, porque se chover você vai trabalhar, se chover você vai fazer, aqui você vai pagar suas contas. Se você souber que você tem uma conta hoje para pagar, mas está chovendo, mas que se você não pagar hoje, deixar para pagar amanhã, você vai pagar com juros aí, aproximadamente de R$300, você diz, não, nem que se for debaixo de chuva, eu vou pagar hoje. Se eu estou com dinheiro, eu vou pagar hoje, vou dar um jeito, eu vou debaixo de chuva. Tem gente que não, o fogo está tão se apagando na vida da pessoa, que se chove ela não vem para a igreja. Se ela está cansada, ela não vem para a igreja. Se chega a visita, ela não vem para a igreja. Teu fogo está apagando, tua chama está apagando. E se a tua chama estiver dessa forma, é sinal que está faltando o combustível. E se faltar o combustível, quando Cristo vier, Ele não está te vendo vigilante. Você não vai subir, você não vai se encontrar com Cristo, você não será salvo. Volte aqui para a leitura. Bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor o vier, o achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e o fará, olha que bacana, pessoal, assentar à mesa, e chegando-se,
Meu irmão, o próprio Deus colocando você à mesa e te servindo. O próprio Deus servindo. Pastor, o que é que Deus vai me servir? Ele vai fazer você se deleitar, saciar os desejos do seu coração. Ele vai servir você. Isso aqui não é só lá no céu não, isso aqui é aqui na terra. Ele diz na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim aqui na terra, como lá no céu. Meu irmão, Jesus está dizendo: se Deus te encontrar vigiando, se Deus te encontrar perseverando, se Deus te encontrar na fé, faça chuva, faça sol, expressão mais simples, não tem tempo ruim, eu vou buscar Deus, não tem cansaço, eu vou buscar Deus, não tem dia mau, eu vou buscar a Deus. Ele está dizendo que Ele vai te colocar à mesa, e o próprio Deus vai te servir. Ele vai ser o teu marido, o teu sustentador. Você vai dizer: pastor, eu não tenho da onde tirar. Deus vai te suprir. Pastor, mas eu não tenho. Não diz Filipenses: o teu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá a tua necessidade. Quem sabe a tua necessidade é uma carência, você tá carente de atenção. Quem sabe a tua necessidade é uma carência, você quer muito uma pessoa, você tem que querer muito é Deus. Mas tem gente que quer muito uma promoção, você tem que querer muito é Deus. Ele diz que as demais coisas Ele vai lhe acrescentar. Mas tem gente que você perdeu o foco, você perdeu a direção, você está desejando os bens ao invés de desejar Deus. Você está desejando a bênção ao invés de desejar o abençoador. Você está buscando, você está correndo atrás de um milagre ao invés de você correr atrás de Deus, que prometeu que a bênção, que os milagres, que tudo que você está querendo vai correr atrás de você e vai te alcançar. Amém, pessoal? Volte aqui para a Bíblia, versículo 38. E se vier, quando? Espera aí, se vier na primeira, ele vai estar vigiando. Mas na segunda vigília não dá não, pastor, já estou cansado de esperar. Ele diz: se vier na segunda, ou se vier na terceira vigília, e eu achar assim como? Vigiando. Bem-aventurado, tomara que você seja este. Chamado por Deus de bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz. Esse cristão, essa cristã feliz, realizado, completo, que não vai precisar se realizar na cachaça, nem nas drogas, nem no braço da amante, nem na prostituição, nem na fornicação, nem na mentira, nem no carro, nem em outro lugar. Mas Deus vai ser a fonte da tua alegria, Deus vai ser a fonte do teu sustento, Ele vai ser o teu marido, aquele que te guarda, aquele que te livra. As demais coisas Deus vai acrescentar para você. Deus está falando para você aqui hoje: faça dele o bastante. Faça de Deus o bastante para você. Não, pastor, é que eu quero muito isso, é que eu quero muito aquilo. Deus tem que te encontrar vigiando, meu irmão. Não é só fogo não, tem que ter combustível. Não é só fogo não, tem que ter o óleo. Não é só o fogo não, tem que ter a unção. Tem que ter mais de Deus na tua vida. E ele fala mais, versículo 43. Pule para o versículo 43. Aí fala do servo mau, mas eu vou terminar com o servo bom aqui. Versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim, vigiando. 44. Em verdade vos digo, leia aí para mim, em verdade vos digo, que sobre sobre todos os bens que Deus tem, Deus vai te colocar. Deus tem saúde para o doente, Ele tem alegria para aquele que está em depressão, Ele tem solução para aquele que está com a vida amarrada, Ele tem prosperidade para aquele que está desempregado, Ele tem justiça para aquele que está sendo injustiçado. Ele tem tudo para lhe dar, pessoal. O que Deus manda falar para você aqui hoje, Ele quer te encontrar vigiando, Ele quer te encontrar cheio do óleo, cheio da unção, cheio da presença de Deus. Se você é daquele que só tinha fogo, mas até o fogo já está se apagando, mas até o teu fogo com Deus já está diminuindo, mas até aquela fé que você tinha já está esmerecendo, quer dizer, se acabando, até aquela paciência que você tinha já está acabando, até aquilo, faça como diz a Bíblia Sagrada, Deus tem bênção para você. Eu não estou lhe ensinando, eu não estou lhe pregando derrotas, eu estou lhe pregando salvação. Eu estou dizendo para você que, se tardar, espera,
o mais importante é Deus na sua vida. Mas se você buscar a Deus, Ele garante que Ele vai lhe colocar uma mesa, e o próprio Deus, Ele vai lhe servir. Se você souber esperar no Senhor, buscar o Senhor, deixa eu voltar aqui que eu já tinha até fechado. O próprio Deus falou que Ele pegará tudo, os bens que Deus tem, e dará para você. Tudo que você precisar, Deus vai te dar. O problema da nossa geração é que corremos atrás da bênção e nos esquecemos do abençoador. Hoje eu estou lhe mostrando, corra atrás do abençoador, e a bênção vai correr atrás de você. Vamos aplaudir a Deus, pessoal.